Independente de como você crê, eu quero pedir para você ficar até o final dos vídeos. Bom dia! Tudo bem aí com você? Nessa manhã fria de segunda-feira, apesar do sol, tá frio aqui em Indaiatuba. E aí, como é que tá aí? Me conta aí. Seja muito bem-vindo. Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus, começando mais uma semana. E eu não sei como você chegou aqui, se já é conhecido aqui no canal. Se não é, quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar essa mensagem, deixar um comentário. Vamos fazer essa mensagem alcançar o maior número possível de pessoas. Amém? Conforme nós anunciamos ontem, no nosso Instagram, nas nossas redes, nós vamos começar essa semana uma série de mensagens. Por que uma série? Porque é um assunto que não dá para falar num dia, senão o vídeo ficaria muito extenso e não é a proposta aqui desse canal. Então, eu acredito que essa semana toda nós vamos falar desse assunto, que é a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Um assunto permeado por crenças distintas, como que vai ser, como que não vai ser. E eu quero desde já aqui fazer um desafio para você. Por quê? Porque a nossa abordagem, ela é uma abordagem bíblica baseada na palavra de Deus. E talvez eu fale alguma coisa que você diga assim, eu não creio dessa forma, já desliga o vídeo e sai andando. Não faça isso. Não faça isso. Eu quero dizer que este que vos fala é alguém que já navegou por várias crenças. Eu já criei de várias formas e sempre fui muito, muito estudioso da palavra. Gosto de fuçar, de ir atrás. Então eu acredito que, de alguma forma, eu tenha algo positivo para entregar para você. Então fica comigo até o final de cada vídeo e depois você fica à vontade para fazer as suas observações, ponderações. Eu não estou aqui para dizer que a maneira como eu creio é o jeito certo e ponto final. Não, minha ideia não é botar uma pedra nesse assunto, mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que tenho aprendido ao longo desses anos e acho coerente com a palavra de Deus. Então, vamos confrontar texto, vamos discutir ideias, opiniões. Eu conheço algumas vertentes, quero falar sobre elas, quero refutar alguma delas com base na palavra de Deus. Então, por favor, fica comigo até o final, mesmo que você ouviu de repente de cara algo que você fala assim, não creio dessa forma. Ok, mas deixa eu colocar aquilo que eu creio, a maneira como eu creio e defender aquilo que eu creio de forma bíblica. Depois você fica na liberdade de me mandar mensagem, de me contestar, não tenho problema com isso, tá bom? Volta de Jesus. Quando se dará? Como se dará? O que é isso? E eu quero começar lendo com você o texto que a gente encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando a partir do verso 35, Jesus diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Preste atenção nessa expressão, com relação àquele dia e hora, ninguém sabe. Verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Surpresa! Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho,
uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus está descrevendo um tempo aqui que de uma hora para outra, uma vai ser tirada do campo e a outra vai ficar. Vai ser algo abrupto. E aqui eu já quero, de cara, começar com você dizendo, e aqui talvez muitos já queiram sair do vídeo com o que eu vou falar agora, mas eu desafio você a ficar até o final e ouvir o que eu tenho para dizer, é que a gente precisa fazer uma distinção clara nessa vinda de Jesus, volta de Jesus, em dois eventos distintos. Calma. Não saia daí. Eu vou mostrar pela palavra que a Bíblia faz essa distinção. E o primeiro texto a gente encontra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 a 17. Quando Paulo está descrevendo aqui a vinda do Senhor. E aqui eu defendo, e vou mostrar na Bíblia o porquê eu defendo, que haverá um arrebatamento. Vamos ler esse texto. 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, mas para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não saia desse vídeo se você não crê em arrebatamento. Muitos dizem que a teoria do arrebatamento é algo recente. E é aí que eu quero discutir com você algumas coisas. Essas pessoas que dizem isso, elas se baseiam em três frentes, é o que elas falam. Primeira, elas dizem que os pais da igreja nunca falaram de um arrebatamento secreto ou distinto da segunda vinda. Isso é um dos argumentos dessas pessoas, falam assim, eles não falavam disso. E isso eles se baseiam em coisas erradas, porque em 373 depois de Cristo, um padre fala sobre o arrebatamento. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu tenho tudo documentado, porque senão vai ficar muito extenso isso aqui. Mas esse é o primeiro argumento que eles falam, que os pais da igreja não falavam de arrebatamento. O segundo argumento que eles usam é com relação à terminologia da palavra arrebatamento. Dizem que ela foi traduzida de forma errônea. Eles dizem que o termo foi exageradamente usado e transformado numa doutrina isolada. Olha só que interessante, o termo grego usado ali em 1 Tessalonicenses 4,17 é harpazo. E a tradução em latim é rapturo, de onde vem o termo em inglês rapture, ou seja, rápido, tirada brusca, repentina. Então, o termo diz sim de um momento, de um
de um evento onde as pessoas, como a gente acabou de ler em Mateus, será tirado de forma rápida. E o terceiro argumento que eles usam é que essa questão de arrebatamento é fruto de uma revelação isolada de uma mulher que lá em 1830, na Escócia, teve um sonho sobre um arrebatamento. E eles dizem que essa doutrina é montada em cima disso. O nome dessa jovem era Margaret MacDonald. Em 1830, na Escócia, teve um sonho, uma revelação. O que eu quero chamar a atenção aí é que as pessoas que se baseiam nisso para dizer que não vai ter arrebatamento, elas estão se pegando no termo da palavra arrebatamento. Não, a palavra arrebatamento não existe, foi traduzida de forma errada. Ok, vamos considerar que a palavra arrebatamento não exista. E aí eu quero fazer uma dinâmica aqui rapidinho com você. Vamos substituir no texto a palavra arrebatamento. Vamos tirar ela. Se o problema é a palavra arrebatamento, nós vamos ler o verso 17 usando outra palavra no lugar. E para não ficar nenhuma predisposição, nenhuma indução, nós vamos usar no lugar da palavra arrebatamento a palavra flu-flu. Para não falar que existe algum significado, não existe. Então, nós vamos ler agora o verso 17, esquecendo a palavra arrebatamento, porque esse é o problema deles, é com a palavra, e nós vamos ler o contexto e veja com a palavra flu-flu, se você chega à conclusão do que vai acontecer. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos flufluzados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Flufluzados. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos flufluzados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu lá sei o que é flu-flu, mas usando flu-flu nesse contexto, o que você entende que é flu-flu? Eu entendo que é uma ação brusca, onde assim a gente vai ser tirado para encontrar com ele nos ares e estar com ele para sempre. Não falei arrebatamento, só substituí o termo. Aí eu te pergunto, a doutrina do arrebatamento é uma falácia por causa de um termo que você não aceita? Dito isto, eu quero ir para o que eu considero na palavra de Deus um segundo evento, que está descrito no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 21, quando no verso 25 Jesus diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, presta atenção na distinção do primeiro advento para esse segundo advento. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, para quem Jesus está falando aqui? Isso a gente vai ver amanhã, quando a gente vai falar sobre tribulação. Mas o que eu quero que você tenha como distinção entre um evento e outro é o fato de que, no primeiro, 1 Tessalonicenses, Jesus não toca a terra. A Bíblia é clara em dizer que nós iremos ao encontro dele nos ares. Já nesse segundo, existe uma distinção muito clara. A Bíblia diz que todo olho verá. Por isso que fala-se de um arrebatamento secreto, porque nós vamos ser tirados daqui sem ninguém ver. Na primeira vinda, ninguém que não conhece o Senhor Jesus o vê, porque nós, os salvos, seremos tirados, raptados, arrebatados, flufluzados
para o encontro do Senhor nos ares. É claro isso, a Bíblia é muito clara nesse sentido. E neste segundo evento, todo olho verá a volta do Senhor Jesus. E nesse caso, depois a gente vai estudar isso, ele vem com a igreja, com os seus santos para a batalha de Armagedon. E para a gente finalizar e já dar uma leve entrada no assunto de amanhã, tribulação, eu quero mostrar uma prova bíblica de que a Bíblia trata dois eventos distintos. Olha só que interessante, é isso que a gente precisa fazer com a palavra. Se aquele dia e hora vai vir como surpresa, olha só isso aqui o que diz em Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui eu quero desenvolver com você o seguinte pensamento. Pessoas dizem que a vinda de Jesus ela é uma só, depois da tribulação. Não pode ser, por causa do texto que a gente acabou de ler. Ah, como assim? Me explica. Vou explicar. Se a Bíblia diz que o dia do Senhor vem como ladrão, surpresa, não pode ser depois da tribulação. Por quê? Porque a tribulação tem sinais claros de início e duração. A tribulação só começa com a manifestação do anticristo, quando é tirada a igreja desta terra. Pois a Bíblia fala que a manifestação do anticristo espera a retirada daquele que o detém. Quem detém o anticristo, senão o Espírito Santo de Deus que está na igreja? Então, quando esta for tirada, ele se manifesta. O anticristo se manifestou, início da tribulação, que dura quanto tempo? 7 anos, segundo a profecia de Daniel, as 70 semanas de Daniel. 3 anos e meio que o mundo vai experimentar uma paz como jamais experimentou. Falsa paz, porque os 3 anos e meio seguintes são de muito terror. Então, o que eu quero dizer para você? Que a vinda do Senhor não pode ser resumida a uma vinda, porque ela é de surpresa, como ladrão. E se fosse depois da tribulação, eu não. As pessoas teriam indícios para dizer, olha, vai durar 7 anos. Como aconteceu isso, a palavra de Deus diz isso, então daqui 7 anos ele volta. Então, eu espero que com essas coisas você entenda. E se ainda não ficou muito claro, vai estudar esses textos. Que Jesus vem em 2 etapas. Primeiro, arrebatamento. Secreto sim, ninguém vai ver. Apenas os santos vão encontrar com o Senhor nos ares. Dá-se início à tribulação. Onde está a igreja nesse momento? Nas bodas do Cordeiro. Oh, tempo glorioso que vai ser esse. 7 anos de tribulação. Depois, a segunda vinda em poder e glória para julgar. Pensa nisso, leia a Bíblia. Se você tiver qualquer dúvida, estamos aqui para tentar te ajudar. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir isso. E amanhã a gente vai voltar. Amanhã não, na quarta-feira a gente volta para falar sobre tribulação, esse período terrível que vai assolar a terra e como você pode fazer para não fazer parte disso. Que o Senhor te abençoe.